Olá, pessoal. Mais um podcast e hoje nós vamos falar de um assunto... Sempre tô começando assim, né? Assunto extremamente importante. Porque tudo é importante, né? Mas hoje nós vamos conversar com a nutricionista, a doutora Fernanda. Nós vamos saber tudo. Eu não tô precisando de nutricionista, né? Porque o meu shape aqui, realmente... Eu sou um cara atlético, não preciso nem um pouco de nutricionista. Mas nós vamos perguntar tudo para ela sobre algumas coisas. E como eu sempre brinco, né? Tabus, verdades, mitos, né? E primeiramente, Fernanda, obrigado por você estar aqui, né? Dispondo do seu tempo. Então, para mim é uma grande alegria poder conversar com você. Eu que agradeço esse convite, fiquei extremamente honrada e feliz de ter recebido o convite de uma pessoa tão importante na nossa vida. Nossa, mãe. Um amigo, não fala na assim, verdade, não fala né? Assim, não fala E assim. te digo mais, o seu shape tá, ó, precisando consertar. A convidada já começa assim, já. Com esse nível. Meu IMC deve estar de 28, 30, por aí, né? Mas tudo bem. Pessoal, eu sou muito amigo da Fernanda, eu sou muito amigo... Um dos pouquíssimos amigos que eu tenho é o esposo da Fernanda. E então eu vou dar eu vou chamar ela de Fê, porque como eu costumo chamar ela, tá bom? Fê, eu vou começar com uma pergunta daquelas que o convidado eu ponho na parede. Aqui você vai ficar contra a parede o tempo todo. Não acha que aqui as coisas vão ser fáceis, não vão ser, não. Primeira, o brasileiro tá comendo muito mal? Tá comendo bem mal. Tá comendo bem Só mal. vou chegar um pouquinho do microfone. Tá. Isso. O brasileiro, ele esquece, né, daquela comidinha de verdade, aquela comida básica que a gente fala do arroz e feijão. Infelizmente, o brasileiro tá comendo. Tem coisa melhor que arroz e feijão, né, gente? Fala a verdade. Além de ser gostoso, Renato, ele... Não consigo ficar sem comer arroz e feijão. Não é? E ele é uma proteína completa. Então, quando a gente junta o carboidrato... O feijão é... Ó, ignorante, né? O feijão é... O feijão a gente chama de leguminosa. Leguminosa, né? Ele faz parte do grupo das leguminosas, que inclui o feijão, a ervilha, o grão de bico. As leguminosas, eles têm... são fontes de proteínas vegetais. E o arroz, feijão, um bife, uma salada é uma refeição excelente, não é? Sim, eu tô errado. É uma proteína, carboidrato, leguminosa e um verde. Isso, exatamente. Se a gente for pensar em como a gente deveria dividir o nosso prato para ter todos os nutrientes ali, a gente vai pensar exatamente nisso. Metade do prato de folhinhas, né, do verdinho. Um quarto daquele prato a gente vai colocar de proteínas, que elas vão se dividir nas proteínas vegetais e nas proteínas animais, se a pessoa for consumir. Ou pode ser tudo proteína de origem vegetal, como as leguminosas, Sim. né? Mas a gente precisa equilibrar esse prato, porque às vezes a gente coloca muito de um, pouco de outro. Mas vê se meu raciocínio tá certo. Ó, a gente tá acostumado... quer dizer, as pessoas estão acostumadas a chegar em casa e comer lá o arroz e o feijão que elas fizeram, o bife que elas fizeram e a saladinha. Para quem não tem essa opção de almoçar em casa, às vezes eu vou num restaurante... Eu gosto muito de por quilo, né? Porque é rápido, não tem muito tempo para comer. Mas você pega aquele arroz, aquele feijão... óbvio que não é igual da sua casa, mas... Às vezes eu acho que tem muita gordura, muito óleo. Tô errado? Exato. Não, você não tá errado. Os restaurantes, na verdade, eles estão mais preocupados... Não todos, né? Não Pessoal, todos. A gente não tá generalizando. Exatamente, não todos. Mas na maioria deles, eles estão mais preocupados em deixar o cliente feliz com uma comida gostosa. Sim. Ok. Quando você me diz que você vai frequenta restaurantes aquilo, isso acaba sendo melhor para você. Sim. Porque você vai ter opções ali. Não então é um prato fechado. Você pode ter, poder fazer as suas melhores escolhas. Sim. Então, no restaurante, eles vão colocar um pouquinho mais de gordura, eles vão colocar um pouquinho... Às vezes o óleo não é aquele óleo adequado. Exatamente. Também, que a gente compra. Então, se a pessoa, quando come na rua, tem a possibilidade de escolher um restaurante um pouco mais especializado, por exemplo, em comida natural, Sim. em comida mais caseira, assim... Talvez ela vá encontrar essas refeições feitas de uma forma mais saudável, vamos dizer assim. Entre aspas, assim, mais caseira. Exatamente. Já aproveitando, não tá aqui nem na pergunta, mas vem na cabeça aqui agora.
Qual o melhor óleo pra cozinhar? Eu fico escutando, é óleo de girassol. Minha esposa chegou um dia em casa lá, comprei um óleo diferente pra fazer comida. Eu acho que ela pagou 30, 40 reais. Eu falei, você tá louca? Você comprou muito caro. Ah, mas eu vi que é óleo importante. É soja, girassol. Todo óleo vegetal, ele vai te trazer benefícios, né? A gente também precisa de gordura quando a gente vai se alimentar. Quando a gente fala em óleo vegetal, a gente tem o azeite, a gente tem o óleo de soja, a gente tem o de girassol, de milho, de algodão, enfim, todos eles. O importante, Renato, é a gente utilizar esse óleo de maneira adequada. Na quantidade adequada, qualquer um dessas... Até o azeite, pra fritar o bife? Sim. Se a gente utilizar ele de forma adequada, qualquer um deles vai servir. E quando a gente pensa assim, eu vou usar o óleo na quantidade certa e tudo mais, pode ser o óleo de soja. É mais econômico. Nem todo mundo tem. A pessoa não é aquilo, né? Você vai fritar, você pega a frigideira, você coloca 2 litros de óleo pra fritar um bife. O bife fica boiando na gordura, né? Isso a gente chama de fritura por imersão. Verdade. Né? Mas então a gente não precisa colocar tanto óleo assim, o alimento vai absorver aquela gordura e você vai estar consumindo mais. Minha mãe é do interior de Minas, né? E a minha mãe falava que naquela época, quem é do interior vai lembrar, cozinhava com banha de porco, né? Exato. Usava banha de porco pra cozinhar. Banha de porco. A banha de porco, o pessoal fala assim, mas é um alimento natural, tananá. Ok, sim. Mas olha a quantidade de gordura saturada. Esse que é o problema, né? Que a gente vai estar consumindo. E a gente vê essas diferenças, né? A gente tem as gorduras vegetais que não são as saturadas, que não se acumulam nos vasos, né? Nas artérias da gente. Então, o problema é a saturada. O problema é a saturada, tá? Legal. A outra gordura, a gordura poliinsaturada ou monoinsaturada, como a gente chama, elas também não devem ser consumidas em excesso. Mas isso vai depender muito do objetivo de cada um. Por exemplo, a pessoa que deseja um emagrecimento, ela vai ter que tomar cuidado com qualquer tipo de gordura. Qualquer tipo. Porque a gordura, sim, ela tem mais calorias, né? Se a gente comparar com carboidrato, com uma proteína. Então, ela vai ter mais. Então, não adianta eu colocar a gordura mais saudável do mundo, o azeite, eu passar ali, na minha salada, 7 voltas de azeite. Não dá. Como varia preço, né? De um óleo para outro, de um azeite para outro, né? Puxa vida, né? Por conta da industrialização, né? Dos processos ali, do refinamento. Então, o óleo de soja, ele é um óleo... Você usando numa quantidade adequada... Perfeito. Ele é econômico, ele tá isso é uma para todo informação mundo. Importante, hein? Importante. Porque às vezes o leigo, né? Eu, no caso, vou no supermercado e falo, nossa, esse óleo aqui custa 40 reais, deve ser bom. Esse custa 9, esse deve ser ruim. Às vezes não quer dizer absolutamente nada, né? Nada, né? Exatamente. Eu vi que você falou uma coisa muito interessante, que você é especialista em DCNT, doenças crônicas não transmissíveis. Eu falei, vou jogar no Google para perguntar para Fernanda, para pôr ela na parede. Falei, não vou pôr no Google. Mas eu achei o nome tão interessante, doenças crônicas não transmissíveis. Você vai falar tudo sobre isso para nós aqui. Tá, então eu já pensei em gonorreia, sífilis, né? Urologista, né? Eu falei, calma, ignorante, é outra coisa. A doença crônica não transmissível, DCNT, é aquela doença, Renato, que a gente vai precisar tratar para o resto da nossa vida. Geralmente ela não tem cura, né? Mas ela tem controle. Então, o que está incluído nesse quadro, né? A hipertensão, a obesidade, o diabetes, tudo isso. O câncer, ele também é uma doença crônica não transmissível, desde que a gente pense que a gente vai ter que fazer um controle durante a vida toda. Então, são essas doenças, né? E a nutrição, ela gosta muito de trabalhar prevenindo essas questões. E não perca o seu raciocínio. E os convênios já se ligaram nisso, né? Sim. Porque você vê, os grandes convênios têm aqueles programas lá de prevenção de diabetes, de hipertensão, que tem consultas com nutricionistas incluídas, né? Exatamente. Porque, às vezes, as pessoas, elas... No fundo, elas sabem o que elas têm que comer. Mas, no fundo também, elas não sabem como comer,
como preparar esses alimentos. Mas eu tô na rua, eu não consigo comer o meu arroz, meu feijão, não consigo, minha vida é muito corrida. O que eu posso comer na rua? Então, o nutricionista, ele vai ser muito importante para direcionar essa pessoa no preparo dos alimentos, que é muito importante. É fundamental, para você ter uma ideia. Eu já cheguei, agora as coisas deram uma melhorada, mas eu já cheguei eu saía do hospital, lá em Mogi, e vinha para outro lugar, local de trabalho aqui em São Paulo. Eu tinha, por exemplo, 1 hora. Eu tinha 1 hora para sair de Mogi, chegar até a Vila Mariana, que dá por volta de 1h20. Sim. O que eu fazia? Eu parava num fast food, ali no drive lá, comprava um lanche e vinha comendo no caminho, dirigindo. Não tinha outra opção. Isso é péssimo, né? É péssimo. A qualidade de vida é péssima em todos os sentidos. E como é que a gente pode melhorar isso, né? Então, o nutricionista, ele tá ali para te ajudar a melhorar isso. Sim. Então, a gente pode orientar, por exemplo, olha... Às vezes dá mais trabalho, às vezes é chato, a pessoa não quer. Mas assim, se você preparar a sua refeição para o outro dia... Eu não tô nem falando de marmita. Às vezes Sim. você vai comer no carro, você não tem como aquecer, você não gosta, enfim. Sim. Mas se você produz na sua casa um sanduíche que vai ter ali o pão, que é o carboidrato... Com uma saladinha ali dentro, do sanduíche mesmo. Igual aquele Sim. que você come no Sim. fast food, só que de forma mais saudável, né? Você vai colocar sua salada, você vai colocar ali uma proteína, coloca numa térmicazinha. Tupperzinho, E você vai poder comer. Tem conveniência que tem já esse Exato. pronto, né? Mas você olha aquilo ali e você fala, puxa, aquilo tá ali naquela geladeira. Eu vi lá, às vezes tem de... Tem de atum, tem de peito de peru. Falo, meu Deus, será que isso não tá cheio de substância também para poder manter, né? Então, mas uma coisa é ponto pacífico, né, Fê? É melhor do que... Sim. Eu não vou falar o nome aqui do fast food, mas é melhor. Sim, muitas vezes, Renato, a gente precisa de fazer essas opções. Veja, esse alimento, ele tá ali disponível para esporadicamente você consumir, Sim. sabe? Então, assim, realmente não deu tempo, Sim. preciso, tô com fome. Você não vai morrer se Sim, você comer uma sim. vez ou outra. Então, ele pode fazer parte do seu dia a dia Sim. nesse sentido amplo, né? Mas quando você produz a sua refeição em casa, com certeza você vai ter mais controle. Você sabe a gordura que você está pondo, a quantidade de proteína que você está comendo, a procedência daquilo tudo, né? Então, você vai colocar ali nas quantidades certinhas. Então, fazer em casa acaba sendo melhor. É aquela velha história, né? Não dá. Não consigo. Não tem jeito. Se você for olhar isso a fundo, sempre tem um jeito. Exato. Sempre dá. É que a gente, infelizmente, é preguiçoso e a gente quer tudo rápido. É isso aí. Não perca seu raciocínio. Você não deu like ainda, né? A gente tá conversando e você em nenhum momento apertou o like, né? Por favor, dê um like. Faça esse favor. Estamos no Novembro Azul, hein? Por favor, dê o like. Não, Novembro Azul não. Não estamos mais em novembro. Estamos em dezembro. Pô, produção, ajuda aí, né? Eu confundi nos meses aqui. Se você não inscreveu, se inscreve também. Porque quando você dá o like, esse vídeo roda dentro do YouTube. Bora. Agora, você já falou tudo de CNT. Agora eu quero que você fale. Porque, por exemplo, eu vou começar a fazer academia. Tô precisando... Eu sempre fiz academia, né? Mas de uns tempos pra cá, larguei. Eu quero que você fale... dê dicas pra gente o que a gente deve comer antes de treinar e o que a gente tem que comer depois de treinar. Tá. Renato, existem 2 tipos de pessoas quando a gente fala em academia, em treino e Não tudo perca mais. seu raciocínio. Olha, eu interrompendo você toda hora, mas que coisas vêm. Eu lembro, eu acho que não foi o 7-1 do Brasil. Que o Brasil perdeu naquela Copa. Eu vi, aquela seleção da Alemanha naquele ano foi fantástica. Não sei se foi do 7-1, que ganhou, a Alemanha ganhou, depois os jogadores subiram, né, ainda vestidos, né, eles ganharam, desceram pro vestiário, depois eles subiram, que a torcida tava lá no estádio, com um prato de macarrão. Fiquei olhando aquilo e falei, caramba, os caras estão comendo um prato de macarrão pós-treino, só pra...
Eu quero que você explique essas coisas, Fernanda. Tá, joia, vamos lá. Então, olha, você falou uma coisa importante também. Você falou dos jogadores lá, da seleção da Alemanha, enfim. Tudo bem, que aqui não é um nível de atleta. Isso, diferente. então a gente tem que pensar bem nisso. Que nível de atleta você é? Você é um esportista ou você é um atleta? O atleta de ponta, de performance, que joga futebol, que vive disso, É né? uma coisa. É uma coisa. Nós, atletas... Nossa, nem eu me encaixo nesse aí que você vai falar Não, ainda. né? Nós somos, na verdade, esportistas, né? A gente vai lá, a gente treina para manter a nossa saúde, para ganhar um pouco de músculo, para manter o nosso músculo, para perder peso, para ajudar em tudo isso, né? Em diversas partes da nossa saúde, porque não é só para emagrecer, treinar não é só para emagrecer. Sim, claro. Né? É longevidade, é saúde mental, Sim. enfim. E tem esse atleta, né? Você trabalha o dia inteiro, você estuda à noite, de manhã, enfim, aí você vai lá na academia, 1, 2 horas de academia. Então, essa é uma pessoa e aquele atleta de performance é outra. Então, se a gente for pensar no pré-treino de um, no pré-treino de outro e tudo mais, vai ser completamente diferente. Então, vamos falar pro leigo. Isso. Aquele que tá começando uma vida de esporte agora. Exato. Ele quer emagrecer, ele quer ganhar massa muscular, ele quer ganhar condicionamento físico. Ou seja, Isso, exatamente. Faz uma consulta de graça aqui, pessoal. Por isso que eu chamei ela. É isso aí. Quando a gente vai fazer a academia com esses objetivos, a gente tem que pensar o seguinte: eu não sou um atleta, eu não vou passar 8 horas dentro de uma academia. Eu vou lá fazer 1 horinha. Isso. Então, se eu já fizer as minhas refeições diárias, né? O café da manhã, o almoço e o jantar corretamente, necessariamente eu não vou precisar de um pré-treino e nem de um pós-treino. Tá. É lógico que o nutricionista, a gente vai fazer um cálculo de calorias e de macronutrientes para você, contando com isso, que você vai lá fazer o seu Vai treino. gastar tanto por dia. Isso, exatamente. De calorias. Mas, por exemplo, eu treino de manhãzinha às 6 da manhã. O meu pré-treino, Renato, foi o meu jantar de ontem. Tá? Eu não preciso necessariamente de um pré-treino. Dependente do horário, se eu jantei às 8 ou às 10? Sim. Agora, vamos supor que eu realmente precise de um pré-treino, eu não tive tempo, eu não jantei ontem, ou então eu não consegui almoçar e eu vou na academia à tarde, alguma Por coisa exemplo, assim. 5 horas da tarde na academia. Isso. Então, o pré-treino, o que você precisa para você conseguir desenvolver o que você foi fazer ali na academia? Você precisa de energia. Alimentos que vão te dar energia para você fazer um treino que te traga resultados é carboidrato. As pessoas têm medo de carboidrato. Nossa, é incrível, né? Você fala carboidrato para as pessoas falam, meu Deus, carboidrato, eu acho carboidrato vai engordar. Fundamental. Né? É o vilão da história. Não, o carboidrato ele é extremamente importante. Para o pré. Para o pré-treino. Tá. Ele vai te dar uma energia para você conseguir desempenhar melhor a sua função ali no treino. Então, vamos lá. Vamos resumir pro leigo. De manhã, a pessoa vai 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, parte do princípio que o jantar dele é o pré-treino dele. Isso. Se ele for... esse negócio de fazer exercício em jejum... Olha, isso é bastante controverso ainda. Bastante controverso. Tá? Importante falar isso aí, pessoal. Porque depois a gente acho que vai falar um pouquinho de jejum, mas Vamos assim... falar. Mas o jejum, a gente vai ver que ele não é bem como as pessoas entendem que é, né? Mas voltando lá no pré-treino, vamos supor que a pessoa não tenha jantado ontem e queira fazer um café da manhã hoje. Então, ela vai dar uma ênfase ali pro carboidrato, mas ela também vai comer a proteína, ela também vai comer a gordura. Então, ela vai tomar um café, assim, de forma um pouco mais leve, porque, afinal de contas, ela vai treinar e, às vezes, aquilo pode trazer algum desconforto gastrointestinal. Mas ela vai colocar ali alguma coisa que dê energia rápida. Por exemplo, um pão. Nossa, mas o pão pode Você vai comer pãozinho pra treinar, isso é um absurdo. Né? O que você tá louco? Você pode comer um pão. Você pode comer um pão com uma fatia de queijo dentro, por exemplo. Sim. Tá? Se você colocar um pão com creme de avelã, aí não vai ser muito bacana. Com manteiga de padaria. Com manteiga de padaria, aí também não vai ser muito bacana, né? Mas então, se você comer uma tapioca, né? O povo gosta da tapioca. Você faz, ao invés do pão, você faz ali uma tapioca e tal. Aquilo vai te dar energia. O que eu posso colocar ali para dar uma energia rápida? Já que a tapioca, já que o pão, eles vão... É rápido a queima deles? Sim. Quando você coloca esses carboidratos sem fibras, vamos dizer assim, né? Para as pessoas
entenderem? Interessante isso. Ela vai ter uma queima mais rápida. Então, você pode colocar num pãozinho. Você não vai colocar um creme de avelã, porque o creme de avelã industrializado que a gente conhece, ele tem muito açúcar. Qual o nome comercial do creme de avelã? Pode falar? Não é aquele... Fala, quem sabe isso quer ir patrocinar a gente. A tal da Nutella, Aquele creme de avelã? aquilo é creme de avelã. Rapaz, não sou chegado. Nutella Que, é bom, na pessoal. verdade, Nutella é bom, gostoso, ótimo, né? gostoso. Mas que, na verdade, pessoal, quando a gente vai olhar o rótulo da Nutella ali, a gente percebe que o primeiro ingrediente é açúcar. O primeiro ingrediente, quando a gente vê nos rótulos, é o que mais tem dentro daquilo. De avelã mesmo, se você for olhar na Nutella, agora eu não me recordo muito bem, mas se não me engano, 9, 12% só. É igual o de esquema avelã. do chocolate, né? O chocolate gostoso é aquele que tem 90% de açúcar e 10% de cacau. Isso. O chocolate que é ruim, o amargo, tem 90% de cacau. Na verdade, eu não gosto de falar que é ruim, que é gostoso, que não é, porque o paladar da gente muda, né? Sim, sim. Então, assim, quando a gente é criança, Renato, a gente tem um paladar bem adocicado. A gente gosta de brigadeiro feito com... Gozado, meu paladar de criança ainda. A gente gosta daquele brigadeiro docinho, Meu feito com paladar de Nescau. criança com doce e coxinha. Meu Deus do céu, Isso. que coisa. Paladar Mas ao longo infantil. do tempo, né, a nossa tendência, mesmo porque as nossas papilas gustativas mudam, a gente vai apreciando novos alimentos, né? Então, assim, no pré-treino, então, um carboidrato, Isso né? é o mais importante. Vai treinar de manhã, um pão com uma fatia de queijo branco, cafezinho com leite. Pode, Beleza. pode. Quiser tomar uma vitamina também, sem problemas. Também Aí já pode, vai ficar mas meio aí já pesado, fica né? meio pesado e é melhor a gente Tá. ter outras ideias. Você não precisa comer o pão com o queijo e o café com leite todos os dias. De repente, no outro dia, você toma a vitamina, coloca uma fruta. E pra quem foi... isso serve também pra quem for treinar no final da tarde? Mesma Também, coisa? Um pãozinho também. com uma fatia de queijo? Também. Quem é A gente- intolerante à lactose? Então, aí que a gente ia falar, né? A gente tá falando para pessoas assim que não Vocês apresentam. estão percebendo que a coisa tá virando uma consulta, né? Eu tô tentando aqui dar uma... fugir do assunto, porque eu sou intolerante à lactose. Não, é pra quem tem intolerância à lactose, vai. Então, Várias pessoas têm, querem saber. Isso, exatamente. Quem tem intolerância à lactose, ele precisa conversar sim com o nutricionista, porque tem alguns alimentos, talvez você não saiba, mas, por exemplo, o queijo branco, ele tem mais lactose do que o queijo amarelo. Por quê? Nossa, gente. Porque o queijo amarelo, o queijo maturado, ele precisou de bactérias ali. É aquele queijo prato que a gente compra na padaria? Não diria nem o prato, eu diria mais amarelo ainda. Aquele queijo parmesão, aquele que... Cuidado com a gordura saturada, tá? Verdade. Mas aquele queijo parmesão, ele vai ter menos lactose Menos lactose. do que o queijo branco. Porque as bactérias... Aquele queijo de Minas, então, meu pai amado. Sim, É exatamente. tão gostoso. É Mas se eu gostoso. comer, Né? a situação fica complicada. Precisa ter um controle, né? Mas assim, existem alimentos que você pode consumir porque tem menos lactose, dependendo da sua intolerância. Eu vou treinar, então eu vou comer uma fruta, uma banana no pré-treino. Perfeito. Também vale, né? Perfeito. Entendeu? E no pós-treino? Ó, a gente sempre tenta aqui trazer pro dia a dia. Eu, Renato, fui lá pra academia às 5 da tarde, fiz o que você falou, um pãozinho, uma fatia de queijo branco, uma banana, beleza. Fui na academia, mas voltei com uma fome de matar. Eu como o boi se eu for na churrascaria inteiro. E aí? Tá. Como forma de a gente hipertrofiar, por exemplo, a gente vai pensar na proteína. A gente já gastou a energia, a gente já deu para o nosso corpo, já forneceu para o nosso corpo energia para treinar. Agora a gente quer uma recuperação muscular, a gente quer a hipertrofia, a gente quer perder peso, a gente quer um monte de coisa. Vale também um carboidrato? Vale também um carboidrato, mas a gente dá mais ênfase nessa hora para a proteína. A Tá? proteína. Antes do treino, a gente vai dar uma ênfase por carboidrato. E depois do treino, a gente vai dar uma ênfase maior para a proteína. Tá, então, vamos lá. Então aí já é legal ir direto pra janta, fazer um Pode bife, ser. uma salada, Isso. né? Você pode comer um ovo, você pode comer o ovo, bife, verdade, o frango. ovo. A tal da leguminosa que a gente estava falando lá, por exemplo, existem pessoas vegetarianas que não vão Sim, comer sim. né, o frango, a carne, enfim. Vai comer um grão de bico, Nossa, amo grão de bico. né? Pode fazer uma pastinha de hummus, que é aquela pastinha árabe que o pessoal come. Isso que eu ia falar com você. Você entrou no ponto que O iogurte. coincidência, o próximo tópico. Eu já fui antigamente em algumas nutricionistas, mas eu acho que às vezes algumas... Eu fui numa nutricionista uma vez e ela falou assim, então, vou te dar o cardápio. De manhã, você come o pão
com o queijo... Ricota. Com nome diferente. Cottage. Cottage. Tá. Depois você usa a pastinha não sei do que é síria. Eu falei, meu Deus do céu, tem coisa fácil. Ela me indicou uma loja para ir comprar as coisas lá. Eu falei, meu Deus, mas não tem coisa mais fácil para comer? Para indicar? Claro que tem, Renato. Eu nem sei o que é isso, que é cottage. O que é isso, cottage? Cottage Que é ignorante, né? O cottage é um dos queijos que a gente vê mais proteína nele. Na verdade, ele é praticamente só proteína. Então, ele é Lactose pouca. pouca. Ah, Tá? Ele é um queijo, né? Bastante interessante. Ele é granuladinho, Como que ele é? assim. Ele parece uma ricota, mas ele não é. Ele é mais fluido que a ricota é meio sem gosto, né? O pessoal fala, né? Que tem gosto de Poxa plástico, que vida. tem gosto de papel. Ricota eu já comprei, mas... Mas aí o que a gente faz? Quando esses queijos não têm um sabor tão acentuado, tão de queijo, a gente pode temperar. Tá. Então, se eu colocar um orégano ali no cottage, por exemplo, Beleza. já vai ficar diferente. Ele é meio... a fatia o quê? Igual você falou... Ele não... Você não fatia o cottage. A ricota você consegue fatiar. Sim. O cottage você pega de colher. Ele é mais fluido. É como se fosse uma coalhada. Tá? Só que E põe no pão, numa bolacha? Você pode fazer uma pastinha com ele também, temperar, você pode colocar... Você vai comer uma salada de folhas, por exemplo, você pode colocar por cima da sua salada. Tem algumas preparações que você pode utilizar o cottage, mas é um queijo interessante, né? Porque ele é muito proteico. Entendi. Eu gosto bastante do cottage. Então, com um pós-treino, seria uma coisa Perfeito. legal. Também. Né? Assim como o iogurte, a coalhada, enfim, um derivado Entendi. de leite. Legal, isso que você falou. Outro tópico que eu pus aqui... Eu já falei em alguns podcasts aqui, pessoal, que tem algumas coisas, principalmente, a gente falou com o Ricardo, fisioterapeuta, algumas coisas que elas chegam para nós e parece uma tal de modinha, né? E às vezes essa modinha realmente é uma coisa importante, né? Jejum intermitente. Você entra no Instagram, você vê 500 mil... Instagram é assim, né? Você clica num negócio e começa a aparecer várias coisas. Um dia eu cliquei lá, não sei, em jejum intermitente. Era um curso. Meu Deus, começou a chover jejum intermitente. E você escuta falar coisas assim. O jejum intermitente pode fazer, não pode fazer. É 12 horas. Você só janta e vai comer no dia seguinte. Fê... desvenda esse BO pra nós aí, vai. Tá. Eu vou começar falando uma coisa muito importante para as pessoas entenderem, Renato. O jejum intermitente, as pessoas falam, eu vou fazer jejum intermitente para emagrecer. O que você está fazendo? Nossa, o que a Jejum gente mais intermitente. Você escuta. está emagrecendo. O que você está fazendo? Jejum intermitente. Jejum intermitente. Pessoal, não é o jejum intermitente que vai emagrecer. O que emagrece, na verdade, é a quantidade de calorias que você está deixando de consumir. Ou seja, o balanço calórico é que vai ditar eu isso. explico isso para meus pacientes que às vezes precisam emagrecer. O raciocínio, vê se eu estou errado, mas o raciocínio não é assim. Doutor, como faz para emagrecer? Você tem que comer menos, é igual quando você ganha dinheiro. Como você guarda dinheiro? Você tem que gastar menos do que você ganha. Isso. Emagrecer não é a mesma coisa? Você tem que Exatamente. gastar menos do que você ganha? Exato. Não, gastar mais do que você ganha, né? Você precisa gastar... você precisa... Na verdade, nossa, se você economizar, você vai engordar. Meu Deus do Você céu. tem que gastar. Ai, É o meu contrário, né? Vamos gastar. Então, assim, a gente precisa comer menos, né? E isso vai fazer um déficit calórico e aí eu vou perder peso. Porque as saldo pessoas... negativo. Isso. Porque as pessoas entendem assim, se eu tenho um intervalo lá que eu posso comer durante 8 horas. Fora daquilo eu não posso comer mais. Se eu comer que nem uma louca nessas 8 horas... Que jejum não intermitente você vai fazer? Você não vai ter um Você balanço ganhou negativo. 5 mil calorias em 8 horas. Vai ficar 8 sem comer? Se eu não parar de comer nessas 8 horas e fizer escolhas horrorosas, né? Assim, muito calóricas, com muita densidade calórica, vai ser muito difícil você O que você perder. recomenda para o seu paciente que te procura sobre jejum intermitente? Chega assim, doutora Fernanda, eu quero fazer jejum intermitente. Primeiro eu vou conhecer esse paciente. Vou ver se esse jejum vai caber na rotina Você está desse conhecendo esse paciente. paciente agora. Não, mentira. Gente, vou ter que fazer um pix pra Fernanda acabando aqui, que a coisa tá feia. Eu tô ficando já com vergonha de fazer as perguntas. Ué, mas todo mundo quer saber o que eu quero saber também. Vai que vocês aí não querem saber também? Mas é isso. Se você é uma pessoa que precisa comer várias vezes por dia, o jejum intermitente não vai ser para você. Você vai sofrer muito.
Tá? Porque você não vai conseguir passar 12 horas ali, 16 horas, dependendo do protocolo. E é só água, né? É só água, ou então você pode tomar o cafezinho, né? O pessoal fala que tá liberado sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Gente, então fica complicado. Ó, fala uma coisa pra você. Tomar café sem açúcar, pelo amor de Deus, gente. Você acha? Ah, pelo amor de Deus, gente. Eu falo que a pessoa que toma café sem açúcar tá disposta a fazer qualquer coisa. É Tenho verdade. medo dessas Essa pessoas. pessoa é perigosa, tem que tomar cuidado com ela. Mas, enfim, se a pessoa não tiver um perfil que se encaixa ali para fazer o jejum intermitente, vai ser muito difícil. Depois de 2, 3 dias, ela vai parar. Ou seja, o jejum intermitente não é para essa pessoa. Agora, se você é uma pessoa que por causa do seu dia ou por causa do seu perfil, você consegue ter 2 refeições no dia, consegue almoçar e jantar no dia, até por conta do meu trabalho, tudo bem. Então, pode ser uma estratégia, tá? Não é que vai funcionar, porque cada um funciona de um jeito. Mas pode ser uma estratégia bem aplicada. Pode fazer o jejum intermitente treinando? Durante o jejum intermitente na academia? Tá, você diz assim, treinar em jejum? Ou... Não. Eu vou fazer o jejum intermitente a partir de hoje. Ah, sim. Qual que é o esquema Tá. recomendado? Não, se você vai fazer o jejum intermitente a partir de hoje, a gente vai começar hoje. Tá. Então, você, por exemplo, um protocolo, um dos mais utilizados é o de 12 horas. Aliás, você tem uma janela de 8 horas que você pode comer, tá? Então, normalmente... São 8 horas comendo e 8 horas em jejum? Mais ou menos Mais isso? ou menos isso. É um intervalo de 8 horas que você pode comer dentro daquele intervalo. Então, vamos supor, você almoça meio-dia... Almocei meio-dia, vamos lá. A sua refeição completa, bonitinho ali. Beleza. Seu arroz, seu feijão, seu bife, a sua fruta, você comeu ali. Tá. Durante 8 horas, ou seja, até 8 horas da noite, você, entre aspas, né? Tá liberado para fazer as outras refeições que você quiser. Então, a recomendação, né, mais prática é você realmente fazer uma refeição meio-dia e você fazer uma refeição 8 horas ou perto das 8 horas para você não aumentar muito esse espaço de jejum. Se você comer meio-dia e depois comer às 3 e a sua intenção não for fazer outra refeição, vai ficar uma janela pequenininha, Sim. né? Agora, se você comer meio-dia e comer 7 horas da noite, assim, então você vai ter um protocolo de jejum. E nesse período, o que eu posso... É exatamente isso que a gente ia falar, né? Aquilo que eu falei. Se você desembestar, não vai dar certo. Se você comer pizza, chocolate, leite condensado, bombom, você vai aumentar as suas calorias. Não como nada disso. Tá? Agora, se você conseguir fazer direitinho as suas refeições, e isso vai ser calculado lá pelo nutricionista, Sim. tá? Eu não vou fazer isso da minha cabeça. Provavelmente vai dar certo. Você vai treinar... Mas da meio-dia às 20 horas é água e cafezinho? Não, do meio-dia às 20 horas, você pode comer. Se você, de repente, ficar com fome às 3 horas da tarde, eu queria comer uma coisinha. Vai lá, come uma fruta, toma um leitinho. Pequena. Uma coisa pequena. O que não pode, Renato, é ultrapassar o número de calorias que para você foi designado para você emagrecer. Gozado, né? As pessoas confundem muito. Porque eu já ouvi falar, gente, por exemplo, dessas 8 horas, 12 horas, você não pode comer nada. É só água. Isso, nessas 12 horas de jejum. Tá. Dormir já tá dentro do jejum, ele te ajuda. Sim, né? mas eu posso fazer... Eu não posso fazer o jejum total da meio-dia a 20? Não, do meio-dia a 20 é o período que você vai comer. Tá, entendi. Entendeu? Das 8 da noite, por exemplo. Das 8 da noite. Das 8 da noite de hoje. Até meio-dia? Até o meio-dia de amanhã é o seu período de jejum. Rapaz, mas aí... Tá? Por isso que eu tô falando. A pessoa precisa estar dentro desse perfil. Senão não vai dar certo. Se ela ficar beliscando toda hora, não é para pessoa beliscadora. É para pessoa que já tem o hábito, por exemplo, não tomo café da manhã. É que a gente tem que deixar claro para as pessoas, que as pessoas, às vezes elas podem estar ouvindo isso e falar, nossa, eu vou emagrecer jejum intermitente. Meu amigo, nós estamos falando de uma pessoa que está passando numa consulta com o nutricionista, foi feito toda a anamnese, foi feito todo o seu balanço de quanto você pode comer, do que você vai gastar, de uma pessoa que está fazendo atividade física. Porque sabe o que eu tô vendo hoje, Fê? A pessoa não faz nada, é totalmente sedentária e tá fazendo jejum intermitente lá.
sem consultar o nutricionista, sem fazer nada. Eu vou te contar uma coisa, Renato. A pessoa que... Ou compra um curso, né? Na internet de R$50 lá de jejum intermitente. E aí é uma receitinha de bolo, né? Aquela historinha vai servir para milhares de pessoas. Será que é assim que funciona? Daí a pessoa tem uma hiperglicemia ferrada aí, Exatamente. né? Tem que ir pro hospital. Exatamente. Ó, o jejum intermitente tem indicações, tá? Então, a pessoa que tá, por exemplo, no pós-parto, que tá amamentando, não é legal fazer jejum intermitente. Você tá produzindo leite, você vai precisar dar pro seu bebê, você tá se recuperando. Como é que você vai fazer? Um diabético vai fazer jejum intermitente? O diabético, o jejum intermitente é um pouco controverso também. Em alguns casos, a gente pode até conseguir alguma coisa, mas precisa ver se dá certo mesmo. Então, fazer assim, do nada, é uma responsabilidade da própria pessoa. Sim. Tá? Então, é sempre bom consultar o profissional de saúde, o nutricionista vai te ajudar muito nisso. Então, tem as indicações, tem as contraindicações e não é para todo mundo. Tá? É uma estratégia, Renato, como várias que a gente tem. Porque a gente fala aqui, eu uso muito esse termo aqui, que na medicina está existindo muita, né? Picaretagem. Sim. E na fisioterapia tem, e na nutrição não é diferente. Então, você tome muito cuidado. Quando você estiver lá passando nas redes sociais, Instagram, alguém falando de jejum intermitente como se fosse a solução para absolutamente tudo. E não é, entendeu? Então, você tem que tomar muito cuidado, porque agora a picaretagem está desenfreada, né? Tem muita gente ganhando dinheiro dessa forma. Então, é importante você pesquisar também. É que nem quando a gente fala, por exemplo, eu falei que é uma estratégia, né? A gente tem várias estratégias. Tem tô fazendo o regime lá, o low carb. As pessoas... Nossa, é verdade, esqueci disso. Nossa, as pessoas falam do low carb entendendo que é no carb. Não é, a gente acabou de falar que precisa carboidrato. Então... o médico, o nutricionista, quanto de carboidrato, qual que é o mínimo que eu poderia comer? Não é no carb. Vou fazer a dieta das proteínas. E a pessoa só vai comer ovo. Sim. Sabe, monotonia alimentar, daqui a pouco... Só carne, né? Tem uma aí que é só carne. Só pode comer proteína carne. Só carne, ou então só ovo, ou então só, sei lá. E aí a pessoa, no final das contas, ela vai ter déficit de vitamina, pode, né? Ter déficit de vitamina, ela vai ficar doente, ela vai sentir enfraquecida, enfim, a gente tem que entender que nós precisamos dos 3 macronutrientes. Não tem jeito. Os 3 macronutrientes: proteína, carboidrato e o verde. E a gordura. E a gordura. Né? Sim, então, a gordura, ela também faz parte. Não vou comer com gordura, não vou comer... Quantas vezes a gente já não foi comer, alguma pessoa já falou, nossa, mas você vai comer carboidrato? Ai, meu filho. O arroz é o vilão. Gente... E só falando, né? Já vou fazer a propaganda aqui do próximo episódio. Para você ver, tudo aqui é pensado. Tudo aqui é pensado. Hoje, nós estamos falando com a doutora Fernanda. No próximo podcast, nós vamos falar com o doutor Marcelo Serdã, que é um cirurgião excepcional. E nós vamos falar, sabe do quê, Fernanda? Cirurgia bariátrica. Olha aí, tudo a ver. Olha aí, então. Eu sinto hoje, Fernanda, você na sua área, você deve sentir isso também, né? Não sei se eu sinto hoje, eu acho que é já há um bom tempo, né? As pessoas querem para agora. Uhum. Então, eu quero emagrecer agora. E ela quer emagrecer da forma mais simples possível. Por isso que você pega alguns medicamentos, eu vou falar aqui, é de conhecimento público, que o Ozempic não encontra para comprar. Exato. Que eu estava falando com uma farmacêutica e ela falou assim, não é no Brasil não, é no mundo. Por quê? Porque o Ozempic estão utilizando para emagrecer. Exato. E não é para emagrecer. Entendeu? Tá sendo em conta. O medicamento custa R$1.000 para comprar. Tá lá para 3 ou 4 semanas e não acha. Você não acha para comprar. Exatamente. Porque é mais fácil. É mais fácil. Mais fácil, sei lá, aplicar na barriga lá e não fazer nada. Isso, né? O Ozempic, ele até é utilizado para emagrecimento em doses muito maiores do que para o diabetes para que ele foi produzido, sim, né? Então, sim. Existem trabalhos, existem Não, o aplicações. remédio é maravilhoso, desde que usado para a função dele. Exatamente. E as pessoas têm usado e chegam lá na farmácia, né? Quero, compra, e fica em falta para quem realmente precisa. Mas o pior de tudo isso, Renato, é que as pessoas, elas se utilizam da medicação, às vezes, para emagrecer, que elas existem. Se tiver uma boa indicação, se você for ao médico, endocrinologista, e ele disser ali, depois de anamnese, depois dos exames que você precisa utilizar, é importante, até vai te ajudar, mas você tem que aproveitar esse momento
da medicação. Sim. Porque você não vai ficar tomando medicação para a vida inteira. Sim. Né? E é assim, né? Você pode usar o Ozempic, não tem nenhum problema. Você passou com o endócrino. Desde que seja indicado. Mas assim, você vai marcar também uma consulta com o nutricionista. Exato. Você vai se matricular numa academia. Exatamente. Porque senão, não vai dar certo. Exatamente. Né? O remédio não é tudo, não vai fazer milagre. Então, o remédio é alguma coisa que vai agir em conjunto para você mudar o seu estilo de vida. Sim. Porque é o estilo de vida, é a constância que vai fazer Mas você o ser humano perder quer peso. rápido, né? Quer rápido. Então, ele quer emagrecer do dia pra noite. E eu tava falando isso até com a Débora, psicóloga, que já veio aqui. Sim. Rede social é uma coisa que veio e tem gente que ela quer ser igual àquela modelo que tá na rede social, aquele cara que tá na rede social. E muitas vezes fica difícil. É galopante, né? Outra pergunta para Fernanda. É necessário fazer 5 refeições ao dia? Eu já li algumas coisas dizendo que não pode fazer 3 refeições ao dia. Esse negócio de 5 refeições ao dia é besteira. Vamos lá, doutora Fernanda. Entra naquela mesma questão, Renato, da quantidade de comida que eu tenho que comer. Não estou nem falando em caloria, tá? Mas assim, do que eu tenho que comer naquele dia. Eu tenho que me preocupar das minhas refeições serem equilibradas. De repente, eu não sou uma pessoa que tenho fome entre o almoço e o jantar. Por que eu vou comer? Por que eu vou me obrigar a comer, a fazer uma refeição a mais ali? Se eu consigo, por exemplo, tomar café da manhã, almoçar... Tomar um bom café da manhã. Isso. Vale ainda aquele negócio que eu já escutei? Tomar café como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo? Eu já li isso uma vez, guardei. Olha... Olha eu dei uma catracada aqui agora, ó. Depende, né? Depende das pessoas. Se a gente for pensar no ciclo de vida Ultimamente das pessoas... estou tomando café como rei, almoçando como rei e jantando como rei. Você é um rei, né? Rei Por nato. isso, pois é. Não estimula, por favor. Você é bom. nutricionista. Tá. Você tem que me dar catracada. Tá bom, pode deixar. Então, é assim, no ciclo de vida das pessoas, né, a gente tem momentos de vida diferentes. Então, se a gente for pensar numa pessoa mais idosa, essa pessoa, ela começa a ter Metabolismo. o metabolismo um pouquinho diferente, ela começa a não produzir mais as enzimas como ela Quantas produzia. vezes, não perca seu raciocínio, Fê, quantas vezes você esqueceu? Eu não emagreço porque o meu metabolismo é devagar. Não é verdade? Eu tenho tiroide. Eu tenho tireoide, também tenho. Né? Mas esse negócio de metabolismo a gente escuta direto. Isso, e direto. já foi comprovado por vários estudos aí até, que assim, o metabolismo começa a cair de verdade se você parar de fazer as coisas. Se você virar um sedentário, tá? E lógico, a idade ela também vai trazer uma queda de metabolismo, mas essa queda ela não é tão importante como as pessoas acham que é. Tipo assim, eu não emagreço realmente porque o meu metabolismo... Não, seu metabolismo a partir de 60 anos ele começa a cair 2%. Nossa. Então, isso não é a justificativa para dizer que não emagrece por conta do metabolismo. Existem algumas Mais questões... uma justificativa para depois dessa idade você fazer atividade física. Isso. Existem algumas exceções genéticas, Renato? Sim. Tá? Existem algumas coisas que podem acontecer com determinadas pessoas em que o metabolismo pode se transformar ali numa coisa mais lenta ou pode ser mais lento desde sempre. Mas são muito raros, tá? Mas pode. Não posso dizer que não existe, porque pode. Genética é uma coisa que a gente não consegue interferir na genética. Sim. A gente consegue interferir nos fatores modificáveis, né? Então, o metabolismo não cai assim... tão drasticamente a ponto de você... A não ser que você fique ali, sedentário, não faça nada, porque isso faz com que o seu metabolismo caia. Falta de musculatura faz com que o seu metabolismo caia também. Então, a tal da sarcopenia, que pega ali as pessoas de mais idade e tudo mais. Aí, essa pessoa fala assim, meu metabolismo tá lento mesmo. Mas é um conjunto de coisas. Eu lembro uma vez, eu atendia, muito tempo atrás, né? Mais de 15 anos, num posto de saúde aqui em São Paulo. Nesse AMA, né? Eu atendia lá e era num lugar bem humilde. Em frente tinha um barzinho, mas um barzinho bem humilde, mas era maravilhoso, cafezinho com leite. Eu atendi uma senhora com pedra no rim, extremamente obesa. Eu acho que o IMC dela beirava ali os 50, né? Era baixinha, né? Bem gordinha. Eu falei assim, só preciso emagrecer. Doutor, eu não como nada.
Falei, mas senhora, não, eu tenho algum problema, meu metabolismo, minha tireoide, mas eu não como nada, doutor, não sei por que engordo. E ela tinha que emagrecer, porque para fazer uma cirurgia percutânea não tinha condições. Daí, beleza, pedi os exames para ela. Daí passou uns 10 minutos, eu falei assim, bom, falei com um amigo meu, olha, já são tal horário, vamos tomar um cafezinho aí na Dona Cida. Atravessamos a rua, chegamos lá. Ela tava com uma Coca Zero, com uma Coca e uma coxinha com pimenta comendo. Ela olhou pra mim, eu falei, que bonitinho, né? Ela não sabia o que fazer, ela ficou assim, ó, olhando pra mim assim, ó. Falei assim, não come nada, né? Então, gente, não existe isso. As pessoas, Renato, elas se enganam. E, às vezes, elas não percebem mesmo. Elas acham que uma coxinha é pequenininha, não é nada. Mas aquilo, só como de vez em quando. Né? Então, essas coisas, as pessoas... Eu atendo diversos pacientes, né? Que eles falam assim, eu falo, olha, antes de fazer um plano alimentar para você, eu preciso saber o que você come, como você come, a quantidade que você come, enfim. Então, é impressionante. Porque ali, você nesse descobre... questionário... Não, nesse questionário eu falo, nossa, mas tá perfeito. Ah, tá ao contrário. Isso, entendi. Porque eles me falam exatamente aquilo que todo nutricionista quer ouvir, que come assim, sempre em quantidades mínimas. Sim. E assim, aquela coisa. Por isso que eu falo, no fundo, as pessoas sabem o que tem que comer, sim. né? Porque elas me relatam assim, na hora do almoço eu como uma colher de arroz, uma colher de feijão, fala, um bife médio de carne magra e tudo mais. Só que a gente sabe que não é assim, né? Se a pessoa atingiu aquele peso. Não é bem assim, não come bolacha, não toma sorvete, nossa, não como nada. Como que ela tá em sobrepeso, né? Se ela faz tudo direitinho. E aí acaba dizendo, por exemplo, isso, eu tenho problema na tireoide. Às vezes tem mesmo. Sim. Né? Mas assim... Hipotireoidismo, mas não é só o problema da tireoide. Né? Ela, na verdade, ela tá fazendo... E parece que usa isso como uma defesa que é ruim para ela. Isso. Né? Eu escutei uma vez uma paciente também com cálculo, precisava emagrecer, mulher. Eu falei assim, ela falou, doutor, quando eu tô nervosa, eu como bombom. Eu falei, mas um bombom não tem problema. Não, doutor, eu como aquela caixa de bombom da Lacta. Eu falei, mas ali tem uns 20, eu como tudo aquilo de chocolate. Então, é difícil, né? Tem o problema psicológico por trás, né? A pessoa fala, eu como por ansiedade. É verdade, né? Verdade. Às vezes a pessoa tá ansiosa, vai ter uma entrevista de emprego, ela se entope de comida. Vem aqui conversar com você? Por exemplo, nossa, olha não só. Sabe que eu comi antes de vir aqui. Nossa, mãe. Mas é que eu falo, Renato. Por isso que a gente fala, né? O balanço energético é o pá da questão de emagrecimento. Agora, existem coisas que fazem as pessoas comerem mais ou menos. Por isso que o tratamento, muitas vezes, é multidisciplinar. Às vezes, a pessoa tem uma ansiedade. Ela come mais, ou ela come mais doces, por exemplo. E ela dá as dicas, né? Na consulta. Sim, e aí ela come mais doces, por exemplo, por conta da ansiedade, que ela precisa, às vezes, dar uma olhadinha, tratar. Porque se trata a ansiedade, muitas vezes, o processo de emagrecimento vai ser mais facilitado. Já peguei isso pra mim, falar isso pra urologista, é só você ver disfunção erétil. Exato. Não adianta só o urologista atender. Às vezes tem paciente jovem com 30 anos que tomando remédio Cialis, Viagra, sem a mínima necessidade. Porque o problema é psicológico dele. Exato. Né? E acredito até, não sei, né? Tô me interferindo nos seus assuntos, mas acredito que deve ser a maioria, ou não? Nossa, não, abaixo de 40 anos, que não tem diabetes, pressão alta, é a grande maioria. Grande maioria. Líquido nas refeições. A pessoa vai e fala, eu não consigo almoçar e jantar se eu não tomar uma coca ou tomar água junto. Tá. Também tudo depende. Se você está num processo de emagrecimento e você quer comer um pouquinho menos, a gente dá uma liberada um pouquinho no líquido. A gente pode aumentar o líquido dessa refeição. Por quê? Porque ela vai aumentar o volume. O líquido junto dificulta a absorção da comida? Não. Não? Não. Ele pode lentificar um pouquinho, mas também não é nada importante. É óbvio, né? Uma Coca-Cola junto no almoço não é uma coisa legal, né? Não. Você sabe. Aí é que a gente absurdo fala, né? Quem almoça tomando Coca Zero. Coisa absurda. A gente tem que fazer as melhores escolhas. Então, ao invés da Coca Zero ou da Coca ou de qualquer refrigerante, né? Tem gente que acha que água tônica... água tônica com limão, água, mas tá? tem que ser com limão. Tem gente que o pessoal acha que é água tônica, mas não é. Nossa, tinha uma, nem sei se existe, mas Schweppes. Sim, lembra Schweppes? Nossa, ainda existe. Isso é refrigerante.
tá? Água tônica é refrigerante. É refrigerante, né? É verdade. Então, a gente tem que fazer um pouquinho melhor a nossa escolha. Ai, mas eu não consigo parar de tomar a bendita Coca-Cola. Olha, então vamos melhorar isso? Porque tudo é um processo, Renato. Se você é uma pessoa que toma Coca-Cola a vida inteira e eu falar pra você não vai mais tomar Coca-Cola... Conheço uma pessoa que você conhece bastante, que toma umas 3, 4 Coca-Cola zero. Isso. Coca-Cola zero quando vai almoçar. É verdade. Seu conheço. Meu marido. Já almocei com ele, inacreditável. Mas dá vontade de pedir uma Coca 2 litros, porque o cara toma 4, 5 Coca Ele zero. toma, mas eu vou te falar, só em eventos especiais. Ele até que é educado. Durante a semana, ele fala que ele compensa, né? Então, durante a semana, realmente, mas ele não ele toma. Tá podendo, ele emagreceu bastante. Emagreceu bastante. E vou te falar, ele emagreceu fazendo, sabe o quê? Jejum intermitente. Porque cabia... mas também, né? Emagrecer com a mulher nutricionista, né? Eu a minha ajudei esposa bastante. é ginecologista. O que vai me ajudar na minha vida? Né? Eu posso ajudar na vida dela, mas o que ela vai ajudar na minha vida? Pois é. Mas eu ajudei ele bastante, confesso que sim, né? Eu tava ali, eu ajudei ele bastante, eu ajudava ele nesses cálculos todos e tudo mais. Mas o que fez ele emagrecer foi ele. A força de vontade dele. Várias vezes... É o começo, gente. Isso. E é difícil, não é fácil, tá? Não é fácil. É difícil. Várias vezes ele disse pra mim assim, eu não aguento, eu vou desistir. A alimentação dele estava balanceada, mas ele tinha fome psicológica. Sim. Ele me dizia assim, não é fome psicológica, eu tenho fome de verdade. Porque ele estava habituado com outro tipo de alimento, outras coisas assim. Então, é importante ter alguém do lado que apoie. A gente entra, ele é cirurgião igual a mim, a gente entra numa cirurgia de manhã, por exemplo, eu opero de manhã, você toma um café na padaria às 6 horas da manhã, daí você vai entrar na cirurgia ali. Cirurgia, às vezes, fica 4, 5 horas. Você sai dali, você quer comer... Um leão. O boi, a vaca, você quer comer o pasto inteiro. Exatamente. E aí que você que dá. Daí acaba de comer, você vai um chocolate. Exato. Daí dá 4 horas da tarde, tô com fome de novo. É complicado isso. É complicado. Só que você falou tudo, né? Ele quis mudar. Ele quis mudar. E quando a gente quer mudar, não tem jeito. Exatamente. Então, isso é uma coisa muito importante. A pessoa precisa querer mudar. Então, não é fácil para ninguém. Para ninguém perder peso é fácil. É muito gostoso comer. A gente tem uma cultura de comemorar, de bebemorar. Ou seja, a gente... Né? A comida tá sempre ali, é gostoso, enfim. Então, é uma coisa difícil para todo mundo. Mas é possível para todo mundo. Tá? Às vezes você vai precisar de outras ajudas externas, como o educador físico, a academia, o psicólogo, o médico, o tal do remédio, que pode ser o Ozempic, mas tem várias outras modalidades farmacológicas que podem utilizar, por isso que tem que consultar um médico. Mas a pessoa precisa querer, né? A Fernanda, ela vai ter que voltar aqui uma outra vez. Porque tem vários tópicos aqui que eu queria perguntar, mas não dá. E, infelizmente, já chegou a hora do programa terminar. Gente, o tempo passou aqui, parece que eu tô com a Fernanda 5 minutos, né? É verdade. Mas é tanta coisa para perguntar com ela e você já está pré-convidada a voltar aqui que legal. para a gente continuar essa conversa. Fê, eu sempre termino pedindo para o convidado olhar aqui para a câmera e deixar uma mensagem. Às vezes eu falo para ele qual é o assunto, mas eu queria que você, como nutricionista, deixasse uma mensagem, sei lá, para aquela pessoa que está querendo mudar o seu... que está querendo emagrecer, que está querendo, sabe, mudar o seu estilo de vida. Tá. Olha para a câmera da verdade ali e deixa a sua mensagem. Vamos lá. Eu acho que o meu conselho, na verdade, né? É assim, se você quer o objetivo, nós estamos falando de emagrecimento aqui, então vamos continuar com ele. Para você emagrecer, você precisa de ajuda. Se você não consegue fazer isso, já tentou diversas vezes e não conseguiu, você precisa de ajuda profissional. Você vai ao médico, você vai ver os seus exames todos, o que você precisa, se você não precisa. E a ajuda de um nutricionista, gente, não é porque eu sou nutricionista, mas ela é extremamente importante. A gente ensina vocês a cozinharem melhor, a gente dá dicas das refeições de pré-treino, de pós-treino, do que levar para o trabalho, do que não levar. A gente dá ideias para você conseguir fazer a sua estrutura do plano alimentar e você conseguir chegar no seu objetivo. Mas nunca, nunca deixem de consultar um profissional que possa te ajudar, tá bom? E queiram, porque o querer
é poder. Vai ficar aqui o Instagram da Fernanda. Lá, pessoal, é muito legal seguir ela, porque ela também, ela cozinha ali, né, Fê? Você Sim. faz as receitas ali Ao na vivo e a hora. cores. Ao vivo e a cores, Sem pessoal. edição. Vai ficar, entre ali no Instagram dela para acompanhar. Muito obrigado por você assistir. Deixa o like ali, se inscreva no canal e pode deixar. Vem ser diferente com a gente.